Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, você vai fazer aí o vestibular da UEL no dia 30. Se você vai fazer essa prova, você precisa prestar atenção a esta aula. Aqui o Prof. Digão, para dar várias dicas aí para você arrasar na prova de língua portuguesa da UEL, beleza? Gente, vamos lá. A prova de língua portuguesa deste ano, ela vai ser um pouquinho diferente. Aliás, a prova da UEL todinha vai ser diferente, né? Já que estamos passando aí por um momento bem diferenciado, né? Não pro lado bom, né, meus queridos? Mas, infelizmente, né, estamos passando aí por um momento de pandemia, então muitos vestibulares fizeram algumas adaptações. E a UEL não foi diferente, beleza? Vamos ver como é que ficou essa prova da UEL. Galera, a parte de língua portuguesa da UEL 2021 será composta por 10 questões, tá bom? Então são 10 questões de múltipla escolha, né? A gente sabe que a prova de português da UEL geralmente ficava numa segunda fase, né? E eram questões abertas muitas vezes, mas agora, como vai ser numa data única a prova da UEL, então a língua portuguesa entra ali nesse primeiro dia, no único dia na verdade, e as questões serão de múltipla escolha, ou seja, você vai assinalar lá A, B, C, D ou E, ok? Beleza. Essas 10 questões são divididas entre interpretação de textos, análise linguística, né, regras gramaticais também, e a literatura, beleza? Bom, todas essas questões, independentes são de literatura, análise linguística ou interpretação de texto, todas elas vão apresentar textos, tá bom? Isso é uma característica da UEL, tá, gente? Se alguém aí já fez a prova da UEL, você vai fazer pela primeira vez, fiquem sabendo que eles gostam muito da sua capacidade de interpretação, tá? Eles gostam muito de avaliar isso durante a prova, não só se você sabe o conteúdo técnico que é cobrado, mas também a sua capacidade de leitura. Então, praticamente todas as questões da prova da UEL têm um textinho ali, beleza? Para mostrar, para te ajudar, inclusive, né? E para você mostrar que consegue interpretar bem. Show! As questões são bem contextualizadas, beleza? Então eles avaliam a leitura, a interpretação e o uso concreto do conhecimento, né? Colocar tudo aquilo que você já aprendeu na escola aí, nas revisões, nos cursinhos, aqui com a gente, em prática, né? Como é que você aplica esse conhecimento que você já tem, beleza? Então, galera, vamos lá fazer agora, né? Ver na prática como é que é isso. O prof vai fazer aqui duas questões com vocês que, de fato, vai mostrar como é que funciona a prova da UEL, tá bom? Essas duas questões são bem representativas do que você vai ter de fazer lá no domingo, beleza? Galera, então olha lá. O texto A, ele vai falar sobre a Bolsa Anti-Crack, né? Que foi uma bolsa criada aí para tentar tirar jovens das drogas, beleza? E esse primeiro trecho aqui que vai aparecer é um jovem de 14 anos, né? Tá aqui embaixo o nome dele, certo? Um jovem de 14 anos que mandou uma carta do leitor para esse órgão aqui de comunicação, que depois vocês vão ver qual é no próximo texto, para falar sobre uma manchete, sobre um texto que ele leu a respeito dessa bolsa anti-crack, tá? Então vamos ler esse texto rapidinho. Olha lá. Com grande espanto e indignação, li a manchete: Governo de São Paulo exclui menor de idade da bolsa anti-crack. Cotidiano 10/5. Segundo a reportagem, os menores de idade, que somam 38% dos usuários, não serão beneficiados pela bolsa anti-crack, porque o Estado diz que não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. Isto mostra que o Estado não está voltado para todos. Os jovens, que possuem mais chances de serem recuperados no mundo das drogas, pois ainda têm uma longa vida pela frente, são ignorados pelo Estado. Os adolescentes merecem uma atenção maior, merecem mais uma chance. O ideal seria investir em campanhas educativas voltadas aos jovens e no fortalecimento do atendimento ambulatorial, onde o paciente é tratado sem a obrigação de ser internado. Então aqui nós temos um pedaço, né, uma adaptação da carta do leitor de um jovem de 14 anos após ler essa manchete aí sobre a bolsa anti-crack. Galera, eu deixei destacado aqui em vermelho o porquê, o pois e o onde, porque esses conectivos serão cobrados da gente nas próximas questões. E aí eu vou voltar aqui na hora que chegar na questão para vocês verem, né, como que eles funcionam, o porquê, o pois e o onde. Beleza? Ok. Galera, o segundo texto é também, né, sobre a bolsa anti-crack, só que agora é a resposta, tá? É a resposta desse órgão aqui, que no caso é do secretário de Estado do Desenvolvimento Social, né? Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, que vai responder esse garoto que mandou a carta falando ali que a bolsa anti-crack deveria ser para os mais jovens também, né? Beleza, então olha lá a resposta. Em referência à carta Bolsa Anti-Crack, do painel do leitor,
de 12/5, o Estado possui sim atendimento a crianças e adolescentes com problemas de dependência química. Mas esse serviço é distinto do que é oferecido a adultos dentro do Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack, agora denominado de Programa Recomeço, porque segue o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para estes casos, conforme o ECA, não é permitido, no mesmo espaço, né, atender adultos e adolescentes. É importante ressaltar que o cartão Recomeço é mais uma das ações, né, do programa Recomeço, e não a única. O atendimento a crianças e adolescentes é prestado nos acolhimentos. A dependência química é tratada pelos profissionais nesses equipamentos sociais, beleza? Então aqui a gente tem a resposta, né, do Estado para a carta do garoto lá. Vamos ver como é que foi a primeira questão sobre esses dois textos. Sobre os recursos linguísticos semânticos apresentados no texto A, assinale a alternativa correta. Então, para responder a esta questão, você vai olhar só para aquele primeiro trecho onde o prof destacou lá alguns conectivos, e assim que eu mostrá-los aqui, eu volto lá no texto para a gente ver de novo, tá bom? Então, olha lá, A. O conectivo porque antecipa a consequência expressa na frase. Não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. Galera, se você acabou de ler o texto e vem fazer essa questão, você vai falar assim, puxa, eu preciso voltar lá para ver de novo. E isso é o mais correto a se fazer, tá, galera? Você precisa, depois de ler as alternativas, voltar para o texto. Uma dica é, leia primeiro as alternativas e depois vai para o texto, tá? Porque aí você já procura a resposta correta. Isso é uma outra estratégia de fazer questões de português também, tá bom? Mas, mesmo assim, é sempre bom voltar lá no texto. O que o prof falou de aplicar o seu conhecimento, né, de usar o conhecimento que você tem na prática, é isso, é ter de voltar lá no texto para entender como é que se usa essa conjunção e não necessariamente o nome dela ou coisa do tipo, tá? Como que ela é aplicada no texto mesmo. Então, o conectivo porque antecipa a consequência expressa na frase, não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. Já vou antecipar para vocês, galera, que o porquê, ele serve para explicar algo, não é? A gente usa o porquê junto, assim, quando a gente quer explicar, quando a gente quer apresentar a causa de um fato. Então, consequentemente, não vai ser a consequência, tá? Se você vê a palavra porquê ligada à consequência, tá errado, né? A palavra porquê serve para explicar a causa de alguma coisa, tudo bem? Então, o conectivo, né, ele antecipa ou justifica a causa e não a consequência, beleza? Porquê é para explicar ou apresentar a causa de algo, tudo bem? Vamos para o próximo. O conectivo porque expressa a ideia de conclusão a respeito dos beneficiários da bolsa disponibilizada pelo poder público. Galera, se não é consequência, também não é conclusão. Para que serve o porquê? Como a gente acabou de ver anteriormente aqui, o porquê serve para expressar causa, tá? Então, mais uma vez a gente tem aqui uma forma de enxergar que é dúbia, porque você pode... na verdade, ficar com dúvida, né, se usa ou não o porquê para explicar, se usa para antecipar alguma coisa, se usa para concluir, e eles colocam isso para confundir a tua cabeça mesmo. Mas se você tem a convicção, se você aprendeu que o porquê serve para explicar a causa de algo, toda vez que aparecer a palavra consequência, você não vai marcar com o porquê. Se aparecer a palavra conclusão, não é o porquê que a gente usa para isso, tá? Então aí você vai perder essa visão dúbia de que pode ser mais de uma coisa, tá bom? Beleza? Vamos voltar lá no texto rapidinho, a gente vai voltar para cá. Olha onde aparece o porquê, gente. Galera, olha lá no texto como é que funciona o porquê, né? Segundo a reportagem, os menores de idade, que somam 38% dos usuários, não serão beneficiados pela bolsa anti-crack, certo? Porque o Estado diz que não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. O que a gente percebe, né, a partir do porquê? Ele explica a causa pela qual o Estado não consegue oferecer esta bolsa anti-crack para os mais jovens, né? Por quê? O Estado diz que não há clínicas especializadas, ou seja, é a causa de um fato e não a consequência, não a conclusão. Tudo bem? A gente sabe que o pois serve para a mesma coisa, né, gente? Já vamos olhar aqui antes de ir para a próxima questão, né? O pois, ele também serve para explicar alguma coisa, para apresentar a causa de algo, certo? E o onde ele serve para retomar o que veio antes, que no caso aqui é atendimento ambulatorial. Então a gente já sabe que a função do porquê e do pois é de explicar, e a função do onde, neste caso aí, é retomar algo que veio antes, né? Que no caso é atendimento ambulatorial, ok? Agora vamos voltar lá para a questão. Para matar as outras, já que a gente já viu o texto aqui, então olha lá. O conectivo pois indica a ideia de explicação que subsidia o
argumentos sobre as chances de recuperação dos jovens. Sim, né? Ele vai apresentar ali um argumento, uma explicação, um motivo, né, para a oração anterior. Então, essa daqui sim, a gente vai ter a resposta correta, né? Que trata-se de uma conjunção explicativa, né, entre as ideias apresentadas. O porquê e o pois servem para isso, beleza? Então, grava aí. Porquê e pois, conjunções explicativas ou causais. Servem para explicar, argumentar por que algo aconteceu. Tudo bem? Beleza? E aí, para a gente terminar, a D. O conectivo pois enfatiza o contraste entre as ideias? Não, né, gente? Se ele indica explicação, ele não indica contraste. O que faz contraste é o mas, o porém, o contudo, né? As adversativas, não as explicativas. Então, incorreta, né? Não há contraste, mas sim uma explicação. E a última, sobre o onde, lá que a gente leu, né? O conectivo onde remete ao destaque atribuído na frase às campanhas educativas caracterizadas pela ênfase no fortalecimento dos jovens? Não, né? Não se refere às campanhas educativas, se refere ao atendimento ambulatorial que veio logo antes, né? Lembra, galera, que quando a gente usa o pronome relativo para retomar alguma coisa, geralmente é o que veio logo anteriormente. Então, o que apareceu lá no texto logo antes do onde foi o atendimento ambulatorial. Digão, o que a gente tira de ideia desta questão que a gente fez? Que a gente precisa aplicar o nosso conhecimento ao texto. Não basta decorar quais são as conjunções, quais são os nomes delas. A prova da UEM é toda contextual. Você tem de ir lá no texto e ver se aquela conjunção está sendo usada exatamente para o que a alternativa disse. Beleza? Então é aplicação de conhecimento. Tudo bem? Eu particularmente gosto muito, gente. Vocês vão gostar da prova da UEL. É uma prova bem assim, de leitura mesmo, né? Não é aquela prova de decoreba, é aquela prova de você interpretar as coisas. E isso é muito massa. Galera, olha 2. Acerca dos dois textos agora, né? Agora tem de ler o A e o B de novo. Assinale a alternativa correta. Ambos os textos são descritivos, pois se preocupam em caracterizar os aspectos positivos e negativos do programa Bolsa Anti-Crack para determinados segmentos da sociedade. Galera, são textos descritivos? Era só para informar o que é o programa? Ou tinha gente ali dando opinião? Tinha, né? O menino mandou opinião falando o que ele pensava, o Estado respondeu falando como eles agem, então ali tinha muita argumentação, não tinha nada de descrição, beleza? Descrever era só contar algo, né? Descrever seria só apresentar alguma coisa, e ali tinha muita argumentação. Então, errada, né? O texto é argumentativo, ele expressa, né, a defesa de ideias por meio de argumentos, tudo bem? B. Não há uma relação de intertextualidade entre os textos A e B, porque o secretário de Estado discorda de forma veemente, tipo, bravão mesmo, do leitor adolescente. Galera, não tem intertextualidade? Os textos não estão interligados? Se um é a resposta do outro? Eu posso falar que não há uma relação de intertextualidade? Lógico que há, né? O Estado responde à carta do menino. Então, logicamente que isso aqui está errado, né? Tem sim uma relação entre os textos ali, tá? Por mais que hajam opiniões divergentes ali, é uma intertextualidade, um responde ao outro, né? Então, o fato de discordar do adolescente em nada interfere na relação intertextual, ao contrário, é uma das possibilidades para que ela se concretize, beleza? Então, uma resposta a uma carta, lógico que é uma relação intertextual. Ok. O texto A suscitou uma resposta do secretário de Desenvolvimento baseada na contra-argumentação e na defesa do trabalho da secretaria que coordena. E aí, galera? O menino falou que precisava de bolsa anti-crack para os jovens também, para adolescentes também. O Estado foi lá e se posicionou falando que há formas de tratar as pessoas mais jovens, só que não podem ser colocados juntos, né, nas mesmas clínicas. Beleza. Então, o secretário, a hora que ele respondeu, né, lógico, o texto A suscitou, né, uma resposta do secretário, e quando ele respondeu, ele usou a contra-argumentação, ele argumentou de modo contrário à carta que ele recebeu, certo? Então isso é verdade? Com certeza, Digão. Galera, existe uma teoria do Bakhtin, e o Bakhtin, ele fala que tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, né, qualquer enunciado concreto que tenha ali um sentido definido, uma intenção, ele gera uma atitude responsiva por parte do interlocutor. Então, tudo que a gente fala para alguém, tudo que a gente escreve para alguém, isso gera uma atitude responsiva. Seja um pensamento que a pessoa tem, seja ela responder ao que você falou, certo? Então, essa resposta, né, essa atitude responsiva pode ser concordando ou contra-argumentando, né, ou negando. Beleza? Então, o que aconteceu aqui?
trata-se de uma carta do leitor que foi respondida, né, pelo órgão competente. Então, ele teve ali uma resposta mesmo que discordando do garoto. Beleza? Então, certinho, né? O texto A suscitou uma resposta. Certo. Vamos ver as outras aí só para encerrar. O texto B, para ser plenamente compreendido, independe do texto A, né? Já que se trata de produtores de textos diferentes com ideias opostas. Eu posso ler só o texto B e ficar tudo bem, sem saber do A? Lógico que não, né? A gente já viu aqui que há uma marca de intertextualidade. A resposta do Estado foi em relação à carta mandada pelo garoto. Ou seja, não tem como você entender o segundo texto sem saber da carta. Você não vai entender que é uma resposta. Tudo bem? Então, essa daqui, errada também, né? Trata-se de uma relação intertextual, beleza? Para que a compreensão ocorra do modo pleno, né, é preciso relacionar os dois textos, ok? O texto B inicia-se fazendo referência ao texto A. Então ele fala lá em resposta à carta do leitor, certo? Então tem ali uma relação intertextual concreta, clara, objetiva e descrita, né? A mostra ali, ok? Última, para a gente encerrar essa revisão e vocês arrasarem na prova lá do dia 30. O objetivo do gênero textual em questão é dar voz às opiniões dos leitores, desde que elas corroborem a opinião do jornal. Opa, digam o que é corroborem. Vocês sabem o que é isso? Já procuraram essa pergunta? Essa pergunta não, gente, essa palavra, já procuraram o significado dela por aí? Corroborar é uma palavra legal até para usar na redação, tá? A linguagem é bem valorizada lá na redação da UEL também. Então, galera, corroborar significa concordar, né? Colaborar, ir em favor a algo, tudo bem? O objetivo do gênero textual em questão é dar voz às opiniões, né, dos leitores, desde que elas corroborem a opinião do jornal. Quando você vai mandar uma carta lá para o jornal, depois de ler uma notícia, você é obrigado a concordar com eles? Não, né? A carta do menino ali, ele mandou falando algo que ele não gostou muito, né? Então, ele discordou um pouco do que foi proposto. Então, quando você manda uma carta do leitor, você pode concordar ou discordar, tá? Independe da opinião para ser o gênero. Então, é incorreta, logicamente, porque a carta do leitor é utilizada justamente para aquele que manifeste o seu ponto de vista, né, em relação a fatos polêmicos publicados pelo jornal, concordando ou não com a ideologia do veículo, tá? Então, você pode demonstrar aí o seu posicionamento mesmo, o seu ponto de vista, beleza? Galera, resumindo, meus queridos, para a gente fechar essa revisão aí de português para a UEL, o que o prof quer que vocês fiquem em mente? 10 questões ali de língua portuguesa, extremamente importantes, porque não tem segunda fase, tá, gente? Então, você tem agora de garantir e acertar o máximo que você puder, beleza? Lembrando que é uma prova interpretativa, que você vai ler os textos e precisa ler esses textos, tá? Para conseguir aplicar o seu conhecimento. Então, todos vocês, eu tenho certeza de que são extremamente capazes de fazer essa prova, tá? Vocês vão gostar muito de fazer e é isso aí. Aproveitem a leitura lá das questões para conseguir achar as respostas, beleza? E vai dar tudo certo. Galera, boa sorte para vocês na prova. Tamo junto, um abraço, até mais. Tchau, tchau.